Aqui. E eu passei um fiasco na aula de ecologia ontem, porque eu coloquei, na hora que comecei a gravação, eu não coloquei o slide para compartilhar com os alunos. Aí ficou só eu falando do slide e os alunos vendo a minha cara. Eu falei, cara, que coisa linda, cara. A quarentena tá deixando todo mundo lesado, inclusive eu. Deixa eu lá. Esse aqui. Então, a gente vai tratar agora da ciência da climatologia nesse semestre. Na disciplina de astronomia, a gente tinha visto algumas bases sobre como é que funcionam os sistemas de recebimento de energia pelo planeta Terra. A ideia dessa disciplina é fazer uma continuidade desse conhecimento, a gente ver como é que a energia vai se distribuir pela atmosfera terrestre, tá? A gente vai ver umas diferenças entre como é que funciona a ciência da climatologia e como funciona a ciência da meteorologia. Tá? A diferença básica que a gente vai ter é que a climatologia ela vai ter um enfoque muito mais humano, digamos assim, do que a meteorologia. Enquanto a meteorologia ela tem um enfoque muito mais de estudar a atmosfera por si própria, tá? A climatologia ela tem mais o enfoque de estudar como é que os estados atmosféricos vão se refletir sobre as práticas humanas e vice-versa. Tá? Então, é basicamente uma ciência que vai se preocupar com o impacto do clima sobre os seres humanos, como é que isso se reverte sobre as sociedades. Tá? Então, qual é a ementa da nossa disciplina? Os assuntos que vão ser abordados. O globo terrestre, a atmosfera da Terra, radiação solar e radiação terrestre, elementos e fatores do clima, temperatura, pressão, umidade, a circulação atmosférica, sistemas formadores de tempo, massas de ar e frentes, classificações climáticas, climatologia do Brasil e da América do Sul, variabilidade e mudanças climáticas. Tá? Então, mais ou menos a sequência de assuntos que a gente vai trabalhar. Então, o básico sobre alguma distribuição dos elementos do clima sobre o planeta, então conhecer como é que funciona o globo terrestre, isso é importante, né, para a gente compreender a primeira coisa sobre a climatologia, é que a Terra é um globo, né, que isso vai ser de suma importância para, por exemplo, explicar por que você tem uma diferenciação na quantidade de energia que você tem entre Equador e Polo, por exemplo, tá? Só se explica se a Terra for um globo, mas ok. Aí a gente vê como é que funciona a atmosfera, do que ela é feita, né? Qual a sua composição. Como é que a energia vai transitar aí pelo planeta. Depois, o núcleo duro da disciplina, que são os elementos e fatores do clima, como é que vão se estruturar essa trindade que faz a base da climatologia, que é a temperatura, a pressão e a umidade, como é que se configura a atmosfera. Depois a gente vê como é que é a movimentação da atmosfera. Como é que é a movimentação da atmosfera, ou seja, a circulação, essa parte de circulação e de massas de ar e frentes. Tá? Depois aquilo que todo mundo acha que é a climatologia, né? Que finalmente, quando a gente vai falar de climatologia, é os tipos climáticos, embora a gente necessite, né, de muito conhecimento antes, né, de funcionamento da atmosfera para a gente fazer as classificações climáticas, por isso que é uma parte da disciplina que vai só lá no finalzão. Né? Então, os diferentes tipos climáticos que a gente tem pelo globo e pelo Brasil.
E depois a parte de mudanças climáticas. Então, como é que era o clima no passado, como ele tem sido no presente, quais são os prognósticos para o futuro. Tá? Os objetivos da disciplina. Então, como objetivo geral, propiciar a compreensão dos vários tipos de climas, sua gênese, dinâmica e interrelações com os outros elementos naturais, bem como a sua influência no processo de ocupação do espaço. Tá? Então, aqui pelo objetivo geral, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, né, eu costumo dizer que a climatologia é a mais geográfica das ciências. Então, de toda a subdivisão dentro das diferentes áreas da geografia, nenhuma delas tem realmente como é que eu vou dizer assim? Realmente a cara de ser uma ciência geográfica, que seria uma ciência que vai estudar as inter-relações entre a natureza e a sociedade. Tá? Por quê? Você está o tempo todo se preocupando sobre os estados atmosféricos. Você não está o tempo todo se preocupando em como é o estado de uma montanha, o tempo todo se preocupando como é o estado de uma floresta, mas você está o tempo todo se preocupando sobre o estado da atmosfera, o estado do ar. Tá? Caso você duvide disso, tente parar de se preocupar com o ar durante 30 segundos e depois você me conta. Qual é a sensação? Tá? Então, a gente está o tempo todo preocupado com o ar, com o estado do ar e com os tipos de tempo, como é que eles vão se produzir na nossa vida. Então, o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer no final de semana, tudo isso tem sempre relação com os estados atmosféricos. Então, parece tão arraigado na nossa cultura, na nossa vida, que a gente não percebe. Mas é fato, a gente está o tempo todo se preocupando em como é que funciona o clima. A gente tem essa preocupação toda, como é que funciona a atmosfera. Então, o objetivo da climatologia, dentro da geografia, é a gente entender como é que funciona, do que é feito o clima, do que é feita a atmosfera e como ela vai produzir os diferentes fluxos de matéria e de energia dentro dela, e como isso faz um intercâmbio com as outras esferas da Terra, então um intercâmbio de matéria e de energia da atmosfera com a hidrosfera, com a litosfera e com a biosfera, tá? E também como é que isso se processa com as sociedades humanas. Então, que tipos de influências o clima, né, os tipos atmosféricos vão influenciar sobre o andamento das sociedades humanas e vice-versa. Como é que as sociedades humanas vão interferir sobre a atmosfera. Tá? Então, essa íntima relação que existe entre a natureza e a sociedade, ela está sempre imbricada com a questão do ar, né, com a questão dos estados atmosféricos o tempo todo. Por isso que eu digo que a mais geográfica das ciências é a climatologia. E aí, como objetivos específicos dentro da nossa disciplina. Compreender a relevância dos estudos climáticos para a geografia. Então, um destaque importante que o clima tem que ter dentro do conhecimento geográfico. Vocês que foram bons alunos de História do Pensamento Geográfico, vocês devem se lembrar de um período da história da geografia brasileira e até mundial, a gente poderia dizer, que a geografia ela tinha uma preocupação muito mais com o político e o econômico do que com o natural. Né? A gente passou muito mais tempo, a gente passou muitas décadas assim, muito preocupado, muito obcecado com questões políticas. Tudo bem que o quadro geral do Brasil e do mundo exigia isso, mas a gente pega, né, se você for pegar livros didáticos escritos na época por professores formados nessa época, por exemplo, você vai notar um bem claro desprezo pela parte física da geografia, como se só a parte econômica, política, humana, de maneira geral, valesse a pena de ser estudado. Tá? Então, até hoje, a gente padece bastante desse erro histórico que foi cometido, né, de você relegar a segundo plano a geografia física. Então, até hoje, a gente vai tentando resgatar a importância dos estudos de geografia física dentro da geografia, né, para depois conseguir demonstrar a relevância desses estudos dentro das ciências como um todo. Então, a ideia de convencer primeiro o geógrafo de que a geografia física é importante, né? Mas, ok, fé em Deus, a gente chega lá um dia. Segunda parte aqui dos objetivos
específicos, descrever os principais elementos e fatores do clima. Então, basicamente, mostrar como é que o clima funciona, mostrar como é que esses diferentes estados atmosféricos se produzem. Possibilitar a compreensão dos tipos de clima existentes no Brasil e no mundo. Então, por que você tem diferenciações climáticas em termos espaciais? Tá? E o quarto tópico, discutir as possibilidades de derivações antrópicas do clima. Ou seja, como é que o clima vai variar no tempo histórico, seja por ação natural, seja por ação humana, né? Quais são essas possibilidades de produzir um desenvolvimento de o que a gente chama de derivação antrópica, né? Uma mudança no clima possibilitada pela interferência do fator humano. Tá? Isso lá para o final da disciplina. Em termos de avaliação, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 avaliações escritas, mesmo esquema, então uma no meio, outra no final do semestre, cada uma valendo 4 pontos, cada uma com um peso 4. Como a gente vai ter aí na quarentena, vai pegar bem no meio das férias, olha que loucura. A gente vai ter férias em janeiro, a gente vai ficar o mês de janeiro todo parado. Então vamos ver se vai dar certo a gente fazer isso. Tentar fazer uma prova ali no finalzão, a gente vai até dia 21 de dezembro, se eu não me engano, né? Com aula, tentar fazer uma prova até ali pelo finalzão do semestre, ou finalzão do mês, né, de dezembro, e depois ali pra gente retomar no restante na segunda parte do semestre ali no ano que vem, com fevereiro e março. Eu sinceramente acho que na climatologia eu não vou conseguir fazer isso. Eu dei aula de ecologia ontem, vai dar pelo cronograma com certeza, que a disciplina é mais leve, mas eu, falando aqui honestamente com vocês, eu acho quase impossível eu conseguir fazer isso com a climatologia, tipo, da metade do conteúdo até a terceira semana de dezembro, que é onde a gente vai ter aula. Infelizmente, acho que não vai rolar, então acredito que a nossa primeira prova vai ficar para fevereiro mesmo, ali para o começo de fevereiro. Até aí, as aulas vão tá gravadas, então não vai ter essa noção aí de que, esqueci o conteúdo, faz muito tempo, né, que a gente não vê. Não, se você precisar, você vai conseguir rever tudo, que vai estar todas as informações ali disponíveis, tá? Em clima, ela tem um conteúdo bem extenso, não vai dar para dar metade da disciplina até lá no meio do semestre. Vamos ver como é que a gente vai andar, né? Como eu tava falando já várias vezes, já falei isso pra vocês, eu não tô planejando mais nada, eu tô que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, assim, porque cada dia a gente tá mudando as nossas decisões, cada dia o governo muda as decisões, então o que der pra fazer a gente faz, tá? Então essas 2 provas, e a gente tem 2 trabalhinhos para serem feitos também. Um climograma, que vai ser um trabalho individual, que é a confecção de um gráfico. Eu vou, da mesma forma que a gente fez na disciplina de astronomia, distribuindo cidades para vocês fazerem os cálculos, também cada um vai receber uma cidade no Brasil e fazer o gráfico que expressa o clima delas. Tá? Essa atividade ela é super fácil de ser feita, então eu faço as instruções para vocês em aula e vocês conseguem fazer ela sozinhos tranquilamente. Aí depois vocês fotografam ou escaneiam e colocam ali no Moodle para mim. Tá? A segunda atividade, a interpretação de cartas sinóticas, ela é mais difícil. Tá? É uma atividade para ser feita em grupo, que vocês vão receber 4 cartas sinóticas. O que é uma carta sinótica? É a carta do tempo. Quando vocês veem o Puchalski ali mostrando o mapa, mostrando as frentes frias, passando, né, o que vai acontecer em cada lugar, aquilo é uma carta sinótica, tá? Então a gente vai brincar de Puchalski, a gente vai observar o andamento das cartas e vai ver como é que isso vai se refletir na previsão do tempo, tá? Para quem nunca teve contato com uma carta sinótica, isso é quase impossível de você fazer isso sozinho, mesmo você entendendo o que significa, né? Entender o que significa a simbologia dentro de uma carta sinótica é muito diferente de você ter aquele feeling, assim, do meteorologista de saber
quem vai para onde, quem tá brigando com quem vai vencer quem ali nesse jogo aí das massas de ar, tá? Eu ministrei essa disciplina no semestre passado e eu vi que não ia dar certo a gente fazer, eu simplesmente falar para os alunos, olha, isso daqui é uma frente fria, isso daqui é uma frente quente, faz aí a interpretação, né? Começou a gerar muita dúvida, então o que eu fiz? Semestre passado, e eu pretendo repetir isso para esse semestre. Fazer junto com vocês dentro de um plantão de dúvidas. Eu selecionei um dia com os alunos, um dia que era feriado, assim, tava todo mundo de boa. Falei, ó, vamos fazer um plantão, né? Aí vem quem quer, ok, ou às vezes um ou dois integrantes de cada grupo, às vezes basta. Fazer um plantão de dúvidas, a gente resolve essas cartas juntos. Porque quando eu tô em sala de aula, quando eu tô fazendo a disciplina no presencial, é assim que eu faço. Eu distribuo as cartas para vocês, e aí eu vou passando de carteira em carteira, esclarecendo as dúvidas. E aí, então, seria essa a ideia. Como eu não tô conseguindo agora, né, na pandemia, passar de carteira em carteira, a gente vai todos juntos aqui, como se fosse uma aula mesmo, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo junto, pra gente ir esclarecendo como é que você vai fazer essa atividade, tá? Foi assim que deu certo semestre passado, imagino que vai dar certo esse semestre também, tá? Essas duas atividades, elas são feitas na segunda parte do curso, as duas são depois da primeira prova, então é só ano que vem que a gente vai fazer isso. Então, por agora, vocês não precisam se preocupar por enquanto, tá? O climograma, vocês vão precisar de papel milimetrado para poder confeccionar. Papel milimetrado e material de colorir, lápis de cor, canetinha, whatever que vocês tiverem, tá? Mas como é pro ano que vem só, então não precisa se preocupar com isso agora, tá? O conteúdo programático, a nossa sequência de aulas. Então, a gente vai fazer semana que vem uma aula de conceitos introdutórios, então, algum vocabulário para introduzir vocês à ciência da climatologia. Depois, um bloco de 2 aulas para a gente fazer uma caracterização da atmosfera. Então, atmosfera 1, composição e estrutura, que a gente vai falar sobre a química atmosférica. E a atmosfera 2, transferências de energia, como é que é a física atmosférica, tá? Depois uma aula sobre os fatores climáticos, um bloco só sobre os fatores climáticos, que a gente vai falar da latitude, altitude, continentalidade, né, todos esses elementos do ambiente que vão interferir sobre o sistema climático. Depois um bloco de 3 aulas sobre os elementos climáticos, um para cada elemento que define o clima, temperatura, umidade e pressão, tá? A aula de umidade, ela é bem longa, tá? Normalmente eu levo 2 dias para fazer ela. Se eu fizer ela numa tacada só, fica muito cansativo, tá? Então normalmente eu levo 2 semanas para fazer, tá? Compensação, a aula 3 a elementos climáticos 3, ela é bem curtinha. Então, acontece, às vezes, de eu terminar a aula de umidade, a finaleira da aula de umidade, já entrar na aula de pressão, ou fazer junto com a aula seguinte, que é de modelo tricelular, que também é curtinha. Vai depender do andamento aí das aulas, tá? Aí, depois, 2 aulas num bloco sobre circulação geral atmosférica. Então, primeira aula sobre o modelo clássico de circulação, modelo tricelular. Então, essa aula também é mais curtinha. E depois a aula de circulação geral atmosférica 2, circulação regional. Essa aula também é longa, essa aula eu também costumo fazer em duas semanas. Então a gente vê tudo sobre massas de ar, né, tudo sobre a parte de El Niño, os chamados eventos extremos, que são furacões, tornados, né, todos monções também, né, toda a parte mais específica geograficamente do clima. Tá? Aí, habitualmente é depois dessa aula de circulação regional que a gente faz a atividade de cartas sinóticas, que a gente estava falando agora há pouco. Tá? Depois um bloco sobre as classificações climáticas, então as classificações climáticas analíticas, que é a aula sobre o Köppen, e as classificações climáticas dinâmicas, que é a aula sobre o Strahler. Tá? Aí também, normalmente, depois da aula de Strahler, que a gente faz a atividade do climograma,
que é o gráfico feito individualmente. Tá? E para finalizar a disciplina, um bloco sobre a variabilidade e mudanças climáticas. Então, uma aula sobre paleoclimatologia, então como eram os climas no passado, e a segunda aula sobre a ideologia do aquecimento global. Outra aula que é bastante longa também, tá? Semestre passado eu estava na correria, que a gente estava com um cronograma curto, assim, e aí eu fiz ela numa tacada só, deu quase 4 horas de aula, os alunos estavam morrendo, assim, mas... Aí eu espero que esse semestre a gente tenha um bom andamento que eu consiga também, né, ter espaço para fazer ela em 2 tempos, tá? Que também é uma aula bem longa, com bastante informação, tá? Então essa sequência que a gente vai, de conteúdos que a gente vai trabalhar. A bibliografia, agora eu coloquei aqui a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou sair aqui dessa tela e eu vou mostrar para vocês os livros aqui. Tá. Então, aqui quais são os livros básicos que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Bastante coisa desses livros vocês vão conseguir encontrar pela internet, tá? Como dizem os meus professores lá da filosofia, nos sites russos aí, pela internet, você consegue encontrar alguns desses livros. Parece que a câmera tá meio embaçada. Peraí. Acho que piorou. Pera aí um pouquinho. Sei lá. Tá. Mas, de qualquer forma, né? Como eu costumo dizer para vocês, a gente já não tá mais nessa era de ficar se prendendo tanto assim a bibliografia, né? Eu acho que a internet, YouTube, tem bastante fonte de informação bem segura, assim, basta a gente saber filtrar, né? Também tem essa parte importante aí. Tá? Mas, de qualquer forma, né, vamos apresentar aqui a bibliografia para vocês. Tá? Primeiro deles aqui é esse livro do Ayoade, o Introdução à Climatologia para os Trópicos. Quem tiver com o slide aí, eu sei que vocês vão estar vendo ela invertida aqui, o livro, mas tá aí toda a referência descrita aí no slide para vocês. Tá? O Ayoade é um nigeriano, e esse livro aqui, ele é da década de 80, se não me engano, 1980 que ele foi lançado no mercado originalmente, acho que foi. 83. Tá? E ele vem suprir uma lacuna bem importante que a gente tinha, né? O título é Introdução à Climatologia para os Trópicos. Ele vem suprir no mercado uma lacuna bem importante que a gente tinha na climatologia, que era justamente estudar a climatologia tropical. Né? Que é uma parte bem grande do globo, mas parece que ao longo do tempo a parte tropical meio que não importava para a climatologia. Basicamente, os estudos de climatologia eram feitos pelos países desenvolvidos. E onde é que estão os países desenvolvidos? Os países desenvolvidos estão na zona temperada do planeta. Então, se falava-se muito sobre neve, sobre furacão, mas sobre monções e por aí vai, eram assuntos que eram muito pouco estudados. Muito pouco descritos nos manuais de climatologia. Então, quando na década de 80 surge esse livro do Ayoade, cara, isso é uma revolução assim, no mercado da climatologia. Você ter alguém, né, discutindo justamente como é que funciona a parte tropical do planeta. Então, isso daqui para brasileiro, cara, maravilha, assim, né? Para climatologia brasileira, isso aqui virou um clássico desde sempre e nunca sai de moda. Tá? E é bem didático também, então isso ajuda bastante a gente. Outra referência bibliográfica importante aqui, ó, Clima e Meio Ambiente, do José Bueno Conte. Fininho aqui, tranquilaço, super didático, é quase um livrinho paradidático de ensino médio, assim, bem tranquilinho. E agora o momento ostentação, né, que eu tenho autografado pelo autor, né, porque isso aqui eu ganhei de presente dele quando eu fui monitora do professor Conte, que foi também o meu orientador de TCC. Então esse livro aqui simplesmente não sai de casa. Esse aqui é minha relíquia, esse aqui é meu coraçãozinho.
Outro livro bem legal para nossa disciplina, esse daqui também é o clássico que os alunos, eu vejo sempre debaixo do braço dos alunos aqui. O meu já tá todo velhinho, já todo detonado. Climatologia, Noções Básicas e Climas do Brasil, do Francisco Mendonça e da Inês Moresco Dani Oliveira. São dois professores da Federal do Paraná. Tá? Muito didático também. Tá? Ele, na época que ele é lançado, ele vem também suprir uma lacuna importante que a gente tinha no mercado, que era ter uma obra didática de climatologia, ou seja, para dar aula de clima mesmo, para o aluno estudar climatologia. A gente tem muitos bons livros, até o IOAD, né? Ele tem muito mais um nível de ser um livro de professor do que um livro de aluno, tá? Mas esse daqui não, bicho, esse daqui é um livro para aluno, tá? Super didático, super tranquilinho para vocês estudarem. Não é uma obra para pesquisadores, isso aqui é uma obra para aluno mesmo aprender climatologia. Então, uma sugestão super legal, assim, tem bastante do conteúdo das minhas aulas é baseado nele aqui, ou pelo menos na sequência lógica de pensamento do livro, é seguida por aqui. Ou das aulas, quer dizer, é seguida por aqui. Tá? E não podia faltar também um clássico, né, o Geografia Física. Essa obra não existe em língua portuguesa, né? Tudo sobre a geografia física, todas as partes da geografia física, a climatologia inclusive, do Arthur Strahler, que a gente vai ter uma aula sobre a classificação climática dele, tá? É quase uma edição de colecionador isso daqui, então é realmente, basicamente, para quem é os aficionados da geografia física, os grandes apaixonados pela geografia física, seria uma coisa interessante, assim, para você ter como, não só como uma relíquia mesmo de conhecimento. Deixa eu ver se mostrar aqui para vocês o mapa que a gente vai utilizar aqui. Aqui é a classificação clássica do Strahler. Esse mapa aqui é o centrão da obra que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Tá? É muito bonito naquele estilo de livros escritos antigamente mesmo, tá? Prof, é fácil de achar? Não. Isso aqui não é editado mais, e quando aparece, realmente assim, né, falta bastante tempo, assim, pra gente conseguir comprar, né? Era um sonho que eu tinha, só consegui realizar quando eu virei professora da UDESC. Mas sonhar não paga imposto por enquanto, né? Então a gente vai seguir em frente. Beleza? Então isso daí era a nossa bibliografia básica. A gente tem também, então, a bibliografia complementar. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui do Barry Shorley, que é um livro em inglês, tá? O Atmosfera, Tempo e Clima. Tá? No tempo que eu fiz a minha graduação, não existia essa tradução em português, né? Fiquei apaixonada quando eu percebi, quando eu soube que ela tinha, acho que foi 2014, acho que foi, que eu comprei esse livro aqui, quando eu vi que ele tinha essa edição em português, finalmente. Tá? Ele é muito completo, muito, absolutamente tudo sobre climatologia extratropical. Então, isso aqui é aquele manual clássico, assim, de climatologia dos países desenvolvidos, aquela parte que a gente estava discutindo agora há pouco, né, sobre a climatologia com essa ênfase muito mais a parte extratropical e polar do planeta do que para a parte tropical. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma obra muito completa, né? Não é uma obra didática, né? Não é uma obra de fácil compreensão por aluno, mas, de qualquer forma, é uma referência super importante para ensino e para pesquisa ainda dentro da climatologia. Tá? Esse daqui, o Meteorologia Prática, do Arthur Gonçalves Ferreira. É isso mesmo? É. Tá? Tranquilinho também. Ele é um livro escrito em meteorologês, sabe? Mas é um meteorologês popular, assim. Então, é tranquila a compreensão dele também, tá? Ele foca muito mais sobre os sistemas atmosféricos, tá? Não é propriamente um livro de climatologia, para a gente estudar a influência do clima sobre as sociedades humanas, por exemplo. Não é o mote desse livro,
Mas para a gente estudar os sistemas atmosféricos é uma coisa interessante mesmo, né? Dentro dos livros escritos em meteorologias, esse daqui é realmente bastante útil para nós. Tá? Climatologia do Brasil, do Niemer. Esse livro é antigaço, tá quase impossível da gente encontrar, a gente vai encontrar na biblioteca, mas enfim, tá? Maior parte dos dados aqui super desatualizado. Tá? Eles trabalham com o Niemer trabalha com a normal de 1931 a 60. A gente já passamos pela normal de 61 a 90, já estamos com a normal de 81 a 2010. Então, tipo, em termos de dados climatológicos aqui, esquece, né? Tá bem desatualizado. Mas em termos do entendimento de como funciona a climatologia do Brasil, cara, ainda é muito lindo. É muito lindo a gente entender como é que era o pensamento sobre o clima do Brasil no passado e ver como ainda bastante coisa do que se pensava no passado ainda se pensa no presente. Tá? Então, nesse sentido, a parte teórica dele não tá tão desgastada assim. Tá? Então, para um primeiro contato com a climatologia do Brasil, até mesmo um contato mais aprofundadinho, tá muito bem recomendado, sim. Tá? Niemer era um climatologista do IBGE. E esse daqui organizado pela Rita Inouye, com vários autores, Meteorologia, Noções Básicas. Esse livro aqui, eu confesso que eu peguei muito receio, assim, quando eu fui primeiro atrás dele. Mas, cara, já foi amor à primeira vista, isso daqui. Isso daqui, sério, foi amor à primeira vista. E se transformou realmente, né? Foi a hora que eu comecei a abandonar um pouquinho o livro daqueles professores lá da Federal do Paraná e comecei a dar mais ênfase nesse livro aqui para as minhas aulas. Cara, isso daqui tá muito bonito, muito bem feito, tá? Uma obra muito didática. Foi a primeira vez que eu vi um negócio que eu falei, cara, os caras conseguiram fazer uma obra de meteorologia didática. Isso é quase um milagre, assim, mas vamos, né? Finalmente conseguiram, tá? Então, as informações muito exatas, muito concisas mesmo, bastante bem ricamente ilustrada, né? Então ilustrações também muito didáticas, tá? Então vê que ele tá bem já desgastadinho, todo meu, aqui no primeiro semestre ele já ficou todo detonado, porque eu ficava carregando ele para cima e para baixo, tá? Então super recomendado aqui para vocês também. E aí eu selecionei algumas coisinhas aqui, tá? Como bibliografia complementar da complementar. Tá? Só se vocês tiverem aí um contatinho. Tá? Esse daqui, o nome já diz tudo. Climatologia Fácil, da professora Ercília Torres Sten, que é uma professora da UNB. Cara, também, ó, para aluno, um livro para aluno mesmo, para você se inteirar nos conteúdos básicos de climatologia. Muito legal isso daqui. Isso aqui chega um aluno meu, eu não conhecia, era uma obra nova no mercado. Chegou um aluno, professora, eu achei esse livro ali na livraria, comprei, mas nem sei se é bom. Aí eu trouxe para você avaliar para mim. Aí eu, não conheço também, vou dar uma olhada. Comecei a folhear. Falei, cara, prefácio escrito pelo professor Luiz Carlos Molion. Não precisa falar mais nada. O livro é excelente. Fez uma boa compra. Bem assim, tá? Então, ele tem uma pegada teórica bem interessante também. Né? Então, obra super didática, super atual também. Vale a pena, se você não tiver acesso aos outros, se você conseguir encontrar isso daqui, também é uma saída interessante para as aulas. Esse outro aqui do Torres e Machado, Introdução à Climatologia, também bastante didático, só que menos do que o livro da professora Ercília, né? Tem um pouco mais, uma pegada mais cientifiquez, assim, tá? Mas ainda assim, é uma obra de bastante qualidade, tá? Vai chamar, Introdução à Climatologia. Para quem quer uma coisa mais aprofundada dentro da climatologia, para a gente entender como é que é a pesquisa, a parte de pesquisa dentro da climatologia, esse daqui, do Zavattini e do Boim, tá? Climatologia Geográfica, Teoria e Prática da Pesquisa. Tá? Então, mesmo uma parte mais teórica, hardcore, né, de como se faz pesquisa em
climatologia. Tá? E se você gostar de garimpar coisas antigas mesmo, cara, isso daqui é um clássico, assim, de livrinho de bolso, previsão do tempo e clima. Só aqueles sebos, assim, aquelas coisas mais encostadas que você encontrar nos sebos, assim, de repente você der de cara com esse livrinho aqui, também é bonitinho. Cara, isso aqui é década de 60 ou 70, assim, é muito velho isso daqui, mas é uma graça, né? Tanto para você entender a parte histórica da climatologia, quanto para você ter uma referenciazinha, assim, rápida, né? Um guia rápido para alguma dúvida qualquer, assim, né? E facilzinho de carregar também, né? Que é uma vantagem importante. Tá? Ok, crianças? Deixa eu voltar aqui, então. Então, passamos aí a nossa bibliografia básica, a bibliografia complementar, tá? Então, contato danielaonca@yahoo.com.br ou daniela.onca@udesc.br, vão ser os meus e-mails de contato. Se a gente conseguir voltar para o ensino presencial, eu estou atendendo na sala 309, senão a gente vai ficar por aqui mesmo no virtual, tá? Os plantões de dúvidas esse semestre, eles vão ocorrer às segundas-feiras, das 17 às 19. Da mesma forma, o link também vai ser um link único. Ele já está disponível ali no Moodle para vocês. Coloquei ali um tópico mostrando ali a data e o horário dos plantões de dúvidas, tá? Só essa semana que eu não vou conseguir atender vocês. Tá? Essa próxima segunda-feira, que eu já tenho um compromisso ali à tarde, que foi marcado antes de saírem os horários definitivos aí das aulas. Mas pro restante do semestre vai estar sempre disponível aí sempre que tiver alguma intercorrência, eu vou avisando vocês se não vai dar. Então essa semana não tem plantão, mas para as outras a gente vai seguindo, tá? Então acho que era isso, crianças. Outra coisa também que a gente tem também, nós temos uma monitora para nossa disciplina. Eu vou chamar ela, Ana Júlia está por aí, vou te chamar para você se apresentar aí para a nossa turma. Oi? Você consegue abrir a câmera e o microfone, querida? Oi? Tá Oi? dando pra ver? Tá, aham. Meu. Cadê? Então, Aham. Sim, pode falar. bom prazer, meu nome é Júlia, estou na terceira fase, Geografia Bacharel, e eu vou ser monitora desse semestre, então, dessa disciplina. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, vou deixar o contato aqui no chat. Não sei se querem fazer dúvida, talvez, da disciplina, fica a critério de vocês para ter melhor a comunicação. Em quesito horário, sim, no geral, estou livre. Eu tenho aula tarde, né? Mas, no geral, eu estou bem livre, então pode entrar em Perfeito. Querida, muito obrigada, viu, por estar aqui presente hoje, se apresentando para a turma. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm aí a nossa monitora de apoio também. Tá? Mais um recurso para o aprendizado de vocês. Tá? Acho que era isso, então, crianças. Se vocês tiverem alguma questão, alguma sugestão, comentários, eu vou encerrar a gravação aqui.